E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. Agora vamos tratar de alguns métodos para resolver equações diferenciais de ordem superior à primeira, ou seja, ordem 2 ou maior. Para isso, vamos só lembrar, vamos dar um exemplo de equação diferencial simples de ordem superior à primeira. Por exemplo, essa equação aqui, d2y dx2 igual a f de x. Essa equação aqui, para eu fazer sumir isso aqui é d2y dx2 é y duas linhas. Então é de segunda ordem essa equação diferencial. Para eu fazer sumir uma derivada, eu integro uma vez, os dois lados. Então, dy dx igual a integral de f de x dx, vai sobrar uma constante aqui depois que eu fizer essa integral. Bom, para sumir com essa outra derivada, eu integro de novo. Fico com y igual a integral desse resultado aqui, mais outra constante. Aí dá para ver a ideia, né, de que quando a ordem é 2, eu tenho duas constantes. Eu tenho que integrar, teoricamente, duas vezes. Quando a ordem for 3, três constantes arbitrárias e por aí vai. É claro que esse aqui é um caso muito simplificado. Não dá para eu simplesmente integrar duas vezes. Eu tenho que aplicar algum método, porque se eu integrar qualquer equação diferencial, aparece um problema em outro lugar. Integro num lado, aparece um problema no outro. As derivadas não estão super organizadas, né? Então eu tenho que ter um método para cada tipo. Aqui eu só tenho um exemplo muito simplificado para lembrar como é uma equação de segunda ordem. Por exemplo. Bom, vamos agora ver um método para resolver equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Bom, primeiro, vamos relembrar esses conceitos. O que são equações diferenciais lineares? São equações em que eu tenho várias derivadas, várias ordens, só que os coeficientes são funções lineares. Ou melhor, os coeficientes são funções de x, né? A0, A1, A2, AN, AN-1 e esse B são funções de x. Só que aqui, além de serem equações lineares, elas possuem não só coeficientes com funções de x. Eu vou mais além, simplifico ainda mais, né? Os coeficientes são constantes, são números. A0, A1, AN-1, AN, B são números. Tá? Então é uma equação mais simples ainda, é uma combinação das derivadas da própria função, combinação linear, né? E, para simplificar num primeiro momento, a gente vai tratar das equações lineares homogêneas com coeficientes constantes, ou seja, o B, esse B aqui é zero. Depois nós vamos tratar o caso com B diferente de zero, igual a algum tipo de função de x. Mas, num primeiro momento, a equação vai ser assim, uma combinação das derivadas, onde A0, A1 até AN são números, e esse lado direito aqui é zero. Tá? Como é que a gente resolve esse tipo de equação diferencial? As soluções desse tipo de equação são todas combinações lineares de funções e elevado a rx. Tá? Bom, por que eu posso pensar assim? Aqui eu tenho uma equação diferencial desse tipo. Tá? Os coeficientes das derivadas da própria função são números, 1, menos 7 e 6, e aqui é zero. Bom, a gente sabe que quando eu derivo uma função, eu altero a função. Quando eu derivo um polinômio, eu gero um polinômio de grau menor. Quando eu derivo logaritmo, eu gero outra função, 1 sobre x. Quando eu derivo seno, eu gero cosseno, eu gero outro tipo de função. Mas quando eu derivo exponencial, eu gero exponencial. Certo? Então é por isso que a solução de uma equação diferencial desse tipo é baseada nas exponenciais. Porque como é que eu faço para derivar várias vezes, combinar com outras derivadas, né? Somar e dar zero? Se eu tivesse que diminuir um seno de um cosseno, eu não obtenho zero. Né? Se eu tiver que diminuir um logaritmo de uma função 1 sobre x, eu não obtenho zero. Mas se eu pegar uma função desse tipo com uma derivada dela, com uma derivada dela multiplicada por algum número, eu posso obter zero, né? Porque essa função e sua derivada são do mesmo tipo.
Então, as soluções das equações desse tipo, que a gente vai estudar agora, são todas dessa forma, exponencial de alguma coisa vezes x. Tá? Vamos ver que R vai ser esse, né? Porque é uma exponencial, mas quem é esse número que multiplica esse x? Quem pode ser? Bom, vamos lá, vamos ver, vamos descobrir isso. Então, a equação diferencial é essa daqui. Qual função que eu tenho que substituir aqui para obter zero? Nós vimos que a função é do tipo e elevado a rx. Vamos substituir e vamos ver o que a gente obtém. Substituindo, a gente obtém, bom, derivando duas vezes, repara, derivando uma vez pela regra da cadeia, derivo de fora, é exponencial mesmo, aplico no de dentro, Rx, vezes a derivada de dentro. Derivada de Rx é R. Então aparece um R vezes exponencial de Rx. Se eu fizer essa derivada segunda, vai aparecer outro R. Então vai ficar R ao quadrado. Aqui eu só repito, porque não tem derivada nenhuma. Isso aqui é igual a zero. Colocando a exponencial em evidência, e elevado a Rx em evidência, nesses três termos aqui, eu obtenho R2 menos 7R mais 6. Então, esse produto é igual a zero. Mas se esse produto é igual a zero, quando o produto de dois termos dá zero, um dos dois tem que ser zero. Tá? A exponencial não pode ser zero. Nunca é zero. Então, tem que ser esse termo aqui, o zero. Se esse termo for zero, eu tenho uma equação igual a zero. Eu tenho que resolver essa equação. Para essa equação ser igual a zero, eu tenho R igual a 1 ou R igual a 6. Essa equação aqui é chamada equação característica. E a gente só vai precisar dela para achar os R's, né? Basicamente é isso. Então, R igual a 1 ou R igual a 6. Então, qual é o R que eu estou achando? A solução vai ter que R aqui em cima. A solução vai ser do tipo E elevado a x e E elevado a 6x. Ou seja, o R igual a 1 ou R igual a 6. Essas duas são soluções. Tá certo? Dessa equação diferencial. Olha, essas duas são soluções, mas, na verdade, todas as combinações dessas duas também formam soluções. Tá? Todas as combinações lineares delas também são. Vamos testar? Vamos mostrar que todas as combinações lineares dessas duas são soluções? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma constante vezes a primeira solução, mais outra constante vezes a segunda, e vou dizer que essa combinação, substituindo aqui, vai satisfazer essa equação diferencial. Ou seja, a combinação linear das duas vai ser solução. Vamos ver? Bom, vou substituir. Aqui, C1 é elevado a x mais C2 é elevado a 6x, ou seja, qualquer combinação dessas duas funções, C1 e C2 são constantes, né, arbitrários, então qualquer combinação também satisfaz. Eu vou substituir aqui, aqui e aqui. E vou ver se vai dar zero mesmo. Vamos ver. Derivando duas vezes, o que eu obtenho? Derivando uma vez, o que eu obtenho? E aqui eu não derivo. Vamos lá. Derivando duas vezes, eu vou abrir. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou abrir aqui na soma das derivadas. Aqui eu faço a mesma coisa. Abro na soma das derivadas. Aqui também. Esse 7 aqui, eu deixo aqui mesmo e tiro da derivada uma constante vezes a derivada de uma função. Ou melhor, uma constante vezes uma função derivada. Eu posso tirar a constante sem problema nenhum. Não é? É outra propriedade de derivada. Eu posso tirar a constante e multiplicar pela derivada da função. É isso que eu faço nesse outro passo aqui. Tá certo? Então, aqui eu já tenho, dentro das derivadas, somente as funções exponenciais. Aí, agora, eu vou rearrumar, de forma que eu fique desse lado aqui só com exponencial, e desse outro lado somente com... esse aqui somente exponencial de x, esse aqui somente exponencial de 6x. Vou colocar em evidência o C1, eu fico com C1 vezes exponencial duas linhas, menos 7 exponencial linha, mais 6 exponencial. Colocar também C2 em evidência aqui nesses três últimos termos, fico com C2, isso aqui tudo. Só que repara, antes eu estou querendo mostrar que a combinação dessas duas soluções também é solução. Mas a exponencial já era solução, isso eu tinha mostrado. Vou voltar aqui, ó. Isso aqui era a solução, isso aqui era a solução. R igual a 1 e R igual a 6 produzem soluções. Então, isso aqui, como a exponencial sozinha é solução, isso aqui vai ser zero, porque a E elevado a x vai satisfazer a equação diferencial. Então, essa primeira parte é zero.
E a elevado a 6x também vai satisfazer a equação diferencial, porque a elevado a 6x também é a solução. O que eu quero saber é se a combinação das duas é. Então, essa parte aqui já é a solução. Então, vai ficar C1 vezes 0 mais C2 vezes 0. Porque as funções e elevado a x e e elevado a 6x sozinhas satisfazem a equação. Então, vai ficar C1 vezes 0 mais C2 vezes 0, que dá 0. No final das contas, eu mostrei que isso aqui é igual a 0. Ou seja, que C1 elevado a x mais C2 elevado a 6x é a solução. E são todas as possibilidades de combinações lineares. Então, qual é a solução geral dessa equação diferencial aqui? É C1 elevado a x mais C2 elevado a 6x. Tem as duas constantes que eu precisava, porque a equação é de segunda ordem. E acabou. Eu já achei a solução geral. Tá certo? Não precisamos fazer tudo isso. A gente só precisa... Esse método, na verdade, é muito simples. A gente só precisa achar a equação característica em cada caso. Tá? Repara que a equação característica vem daqui. Se eu tenho a derivada segunda, vai aparecer um r ao quadrado. Se eu tenho a derivada primeira, vai aparecer um r. Se eu tenho uma função, não vai aparecer r nenhum. Vamos ver isso nos exercícios. Vamos a um primeiro exemplo bem simples. Quero resolver essa equação diferencial aqui. Qual é a equação característica que vai aparecer? R2 menos 3R mais 2y igual a 0. Ou melhor, mais 2 igual a 0. Né? Aqui não aparece nenhum R. R2 menos 3R mais 2 igual a 0. Qual é a solução disso aqui? Usa a fórmula de Bhaskara, obtém R igual a 1 ou R igual a 2. Se R igual a 1 ou R igual a 2, então a solução geral é C1 é elevado a 1x mais C2 é elevado a 2x. E acabou. Então, basta você montar corretamente a equação característica e achar as soluções. Resolver uma equação. Transforme isso aqui na resolução de uma equação. Tá? Outro exemplo. D3y dx3 menos 8 d2y dx2 mais 15 dy dx igual a 0. Qual é a equação característica? R3 menos 8R mais 15 igual a 0. Ou melhor, R3 menos 8R2 mais 15R, que aqui é a derivada, igual a 0. Quais são as raízes disso aqui? Se eu colocar o R aqui em evidência, eu fico com R vezes R2 menos 8R mais 15. Ou R igual a 0, ou eu tenho a solução dessa equação aqui, que é o quê? R igual a 3 ou R igual a 5. Essa aqui é de segundo grau, basta resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, R igual a 0, ou R igual a 3 ou R igual a 5. Então, eu tenho três soluções. E aí, o que eu obtenho? Ou C1 é elevado a 0x, é elevado a 0x igual a 1. Então, fica C1 vezes 1. Mais C2 é elevado a 3x, mais C3 é elevado a 5x. Tem três constantes, porque a equação é de terceira ordem. A gente já sabe que tem que ter três constantes. Tá? Vamos a outro exemplo. Agora, uma equação biquadrada, né? Quer dizer, a equação diferencial vai se traduzir numa equação biquadrada, característica. D4y dx4 menos 13 d2y dx2 mais 36y igual a 0. Isso aqui vai formar a equação característica r à quarta menos 13r2 mais 36 igual a 0. Como é que eu faço para resolver essa equação de quarto grau, já que a fórmula da equação de quarto grau é muito complicada? Eu transformo numa de segundo grau, porque ela é uma equação biquadrada. Nesse caso, eu posso fazer isso. Lembrem lá do ensino médio, que isso aí já foi dado no ensino médio, para muita gente. Bom, vamos lá. Como é que eu faço, então, essa transformação? Vou pegar uma variável nova b, chamar de R2. Se b é igual a R2, elevando os dois lados ao quadrado, B2 igual a R4. Então, no lugar do R4, eu vou colocar B2, e no lugar do R2, eu vou colocar B. Aqui devia estar B, na verdade. Então, B2 menos 13B mais 36 é o quê? Fazendo pela fórmula de Bhaskara, essa é a equação de segundo grau, fica B igual a 4 ou B igual a 9. Mas B igual a R ao quadrado. Então, esse B, que é 4, é igual a R ao quadrado, e esse B, que é 9, é R ao quadrado. Aqui é fácil obter a solução. Se R ao quadrado igual a 4, R igual a mais ou menos 2. Se R ao quadrado igual a 9, R igual a mais ou menos 3. Certo? Então, a solução geral tem essas quatro raízes. C1 é elevado a 2x, mais C2 é elevado a menos 2x, mais ou menos 2, mais C3 é elevado a 3x, mais C4, né, que tinha que ser C4, é elevado a menos 3x. Tá?
Então tem 4 constantes porque é de quarta ordem. Certo? Bom, vamos ver um caso um pouquinho diferente. Aqui nesse caso, a ideia já deu para pegar, né? Parece bem simples. Mas vamos ver esse caso aqui. d2y dx2 menos 2dy dx mais y igual a 0. A equação característica nesse caso é r2 menos 2r mais 1 igual a 0. Aqui eu tenho uma raiz dupla. São duas raízes iguais a 1. Aqui. O delta é igual a 0. Tem duas raízes iguais a 1. Uma raiz dupla. Então, como é que eu faço? Quando eu tenho uma raiz dupla, eu não posso escrever C1 é elevado a x mais C2 é elevado a x. Não dá para eu fazer isso, porque senão eu colocaria o C1 em evidência, ficaria com 2C1 é elevado a x. Mas o 2 seria incorporado pela constante, ficaria C1 é elevado a x, só teria uma constante. Então, na verdade, o que deve ser feito é transformar essa parte aqui e essa parte aqui em funções linearmente independentes. Não vou entrar a fundo na dedução desse resultado, mas o que eu tenho que fazer é simplesmente fazer C1 é elevado a x mais C2x é elevado a x. Tá? O segundo termo eu multiplico por x. Se eu tivesse 3 raízes iguais a 1, eu ia ter que fazer C1 é elevado a x mais C2x é elevado a x mais C3 x2 é elevado a x. Se eu tivesse 4 raízes iguais a 1, eu teria que acrescentar um termo C4 x3 é elevado a x. E assim sucessivamente. Tá certo? É assim que se dá a solução. Vamos a esse exemplo aqui. d4y dx4 menos 2 d3y dx3 igual a 0. Equação característica, r à quarta menos 2r3 igual a 0. Bom, aqui eu posso colocar em evidência o R2 e fico com R2 que multiplica R2 menos 2 igual a 0. Ou melhor, posso colocar o R3 em evidência. Fico com R3 que multiplica R menos 2 igual a 0. Ou seja, eu tenho R igual a 0 como raiz tripla e R igual a 2 como uma raiz normal. Se R igual a 0 é raiz tripla, então aparece C1 é elevado a 0x, mais C2x é elevado a 0x, mais C3, aqui eu errei, C3, x ao quadrado é elevado a 0x. Só que E elevado a 0x não coloco em nenhum lugar aqui, porque E elevado a 0x é 1. E elevado a 0 igual a 1. Então fica assim, mais a quarta raiz, que é 2. C4 é elevado a 2x. Tá certo? E faltou um caso, né? E o caso onde as raízes são complexas? Bom, no caso onde as raízes são complexas, como os coeficientes aqui são sempre reais, então as raízes vão ser uma raiz complexa e a sua conjugada, a mais bi e a menos bi. Bom, nesse caso, a forma da solução vai ser dada assim. Eu posso deduzir isso pela fórmula de Euler, mas não vamos fazer isso agora. Vai ficar E elevado a ax, C1 cosseno de bx mais C2 seno de bx. E elevado a ax, esse A aqui é a parte real do número complexo. E esse B aqui é a parte imaginária, né? Vem o coeficiente da parte imaginária. Então, é daí que eu construo a solução. Vamos ver um exemplo. d2y dx2 menos 4dy dx mais 13y igual a 0. A equação característica vai ser R2 menos 4R mais 13 igual a 0. As raízes, se eu fizer pela fórmula de Bhaskara, vão ser 2 mais 3i e 2 menos 3i. Então, o A é 2, tá? E o B, 3. Se o A é igual a 2 e o B é igual a 3, o que acontece? Vai ficar E elevado a 2x, C1 cosseno de 3, que é o B, x, mais C2 seno de 3x, que é o B. Certo? Numa prova eu daria essa fórmula, não tem que decorar essa fórmula não. Tá bom? Então já vimos os 3 casos, se as raízes forem reais distintas, se as raízes forem iguais e se as raízes forem complexas. É tudo que pode acontecer. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.